Pessoas que têm a lua em aquário normalmente sentem que as emoções delas são diferentes da maioria. E por que isso? A lua, ela fala do que nos nutre, do nosso emocional. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu tenho dois vídeos, na verdade, que fala bem detalhadamente tudo que a lua representa no mapa natal. Então, é interessante que dê uma olhadinha lá, se você quiser entender um pouco melhor de como que a gente sente essa influência no nosso dia a dia. Então, a lua, ela fala do nosso emocional, do que nos nutre emocionalmente, desse nosso instinto mais emocional. Fala do nosso passado, raízes, etc., dos nossos hábitos também, etc. E a lua, então, que já é muito conectada com a emoção, estando em um signo do elemento ar, que é o elemento na astrologia que fala do quê? Da sociabilidade, da comunicação, do mundo mais racional. Então, quem tem esse posicionamento tende a racionalizar o que sente. Então, são pessoas que, quando sentem alguma coisa, o que elas fazem? Normalmente, elas trazem isso para o mental e tentam entender o que está sentindo. Então, existe essa conexão muito mental. E por isso, quando elas percebem as pessoas ao seu redor, elas percebem que a forma como elas sentem as coisas, emocionalmente falando, quando elas lidam com algumas situações, elas se sentem diferente da maioria. É muito comum pessoas com lua em aquário se sentir diferente da maioria. Não que elas se incomodem por isso. Às vezes, dependendo da situação e do estado que a pessoa esteja, ou o momento de vida mesmo, a pessoa pode até se incomodar e achar que, nossa, eu sou diferente, pode achar que é frio. Aliás, um parênteses aqui, aquário carrega muitos estereótipos. Tem, inclusive, muito forte esse estereótipo de que aquário é frio, que aquário não sente, etc. E então, imagine uma pessoa que tem a lua em aquário, que fala das emoções. Então, às vezes, essa pessoa, de tanto perceber que ela sente diferente das outras pessoas, ela reage diferente, ela pode até achar que ela tem um problema, que ela não sente daquela forma. Mas quer dizer que ela não sente as coisas? Que ela não se conecta com as suas emoções? Não, não quer dizer. Ela se conecta com as emoções, sim. Só que a forma dela se conectar com isso é diferente, sim, da maioria das pessoas. É diferente de quem tem a lua em signos de fogo, de quem tem a lua em signos de água. E tá tudo bem. É sempre importante esse autoconhecimento para a gente entender o que é natural em nós. E a gente conseguir trabalhar isso em nós, se beneficiando, claro. Então, às vezes a gente tenta se moldar, tenta entender como que o mundo funciona para poder se enquadrar, se encaixar, só que a gente está indo muitas vezes contra a nossa natureza. Então, eu escuto muito isso até das pessoas que eu atendo, que quando tem um em aquário, de várias situações da vida em que foi até cobrado, de, nossa, mas você sentiu dessa forma, você nem demonstrou tal sentimento, por exemplo. E a pessoa relata, não, mas eu estava me importando, eu só não estava conseguindo, por exemplo, fazer o drama que as pessoas estavam fazendo. Então, tem essa tendência. Pessoas com lua em aquário normalmente sentem que as emoções delas são diferentes da maioria. E são pessoas também mais livres de preconceitos. Então, conseguem, inclusive, enxergar que as pessoas têm diferentes formas de amar. Então, normalmente, tendem a abraçar isso nas pessoas, tendem a acolher. O abraçar é o acolher isso nas pessoas, de entender que no mundo existem várias formas de amar. Então, normalmente são pessoas bem mais livres de preconceitos, mais tranquilas, assim, também no dia a dia para lidar. Como aquário é muito ligado ao coletivo, né, na astrologia, são pessoas que, imagina, o que nutre emocionalmente uma pessoa com lua em aquário? Estar em contato com os grupos, fazer diferença dos grupos a qual ela pertence. Então, sempre que ela perceber
que está conseguindo fazer a diferença nos grupos a qual ela pertence, ela vai se sentir muito nutrida emocionalmente. Aquilo vai fazer a pessoa com a lua em aquário ficar muito feliz. É importante. Os grupos é algo bem, o grupo é algo importante. Seja se a pessoa pertence a um grupo, a mais de um grupo, esse pertencimento é importante. São pessoas que valorizam isso. Principalmente estar em grupos que acolham essa diferença, acolham pessoas de todo tipo, de toda crença, de toda filosofia. Então, só que lembrando que Aquário, ele defende muito o grupo a qual ele pertence e que tem normalmente as mesmas filosofias. Não quer dizer que ele vai ficar mudando de opinião o tempo inteiro e que ele vai ficar em vários grupos e mudando de opinião. Não, não é isso. Mas assim, tendem a acolher mais essa diversidade. São pessoas mais livres de preconceitos. Aí, defendem muito o que acreditam ser certo. Então, se pertence a um grupo X, essa pessoa ela vai defender bastante as ideias daquele grupo. E isso a pessoa sente como até uma necessidade emocional de defender, de estar à frente ali. Esses grupos precisam também acolher o que dessa pessoa com a lua em aquário? Essa necessidade que ela tem de ser livre. Então, a liberdade para uma pessoa da lua em aquário é algo extremamente importante. A pessoa, ela preza muito pela liberdade dela, ela preza muito por pessoas que prezam muito por conviver com pessoas que acolham que ela quer ser autêntica, quer ser ela mesma, quer ser verdadeira, e que ela é livre. Somos livres. Então, sempre que ela perceber que está em relações, em ambientes, etc., que não acolham isso dessa pessoa querer ser livre, verdadeira, autêntica e original até, então traz essa originalidade, são pessoas que normalmente são originais em suas ideias, então, porque a lua também representa um pouco de como que a gente lida com a nossa criatividade. Então, isso é importante, são pontos em que a pessoa com essa lua em aquário precisa, inclusive, ficar atenta no seu dia a dia se as pessoas que ela convive são pessoas que acolhem isso. Porque é importante, tá? Emocionalmente, a pessoa pode sentir também que é até mais desapegada. Lembrando que desapego não quer dizer que a pessoa não ama, que ela não cuida, que ela... Não é isso. Mas a pessoa, ela não é muito apegada a certas coisas, ainda mais porque ela valoriza muito a própria liberdade, elas tendem a dar liberdade também para o outro, então até para ter isso como uma reciprocidade ali, é bem comum de pessoas com esse posicionamento. Então, assim, é uma lua que racionaliza, que não quer mesmo ser como a maioria, então existe esse estereótipo aí que as pessoas falam bastante, eu escuto bastante isso de aquário faz questão de ser diferente, aquário é do contra, etc. Então, assim, aquário realmente não gosta de ser como a maioria, porque é um signo questionador, é um signo mais visionário, mais autêntico. Então, quem tem a lua em aquário tende a ter esse comportamento também, de não gostar, de sentir que tá na modinha, que tá fazendo o que todo mundo faz. São pessoas muito questionadoras, então, como a lua, que eu sempre falo, a lua fala bastante do que nos nutre emocionalmente, por isso a importância. Bato muito nessa tecla do autoconhecimento, em vários pontos do nosso mapa, porque o mapa astral, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Eu sei que hoje a astrologia, em muitos momentos, por mídia, etc., por algumas páginas também, tem um viés aí, enfim, não muito legal,
Mas a astrologia mesmo, séria, autêntica, verdadeira, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Faz com que a gente entenda que esses posicionamentos, eles podem nos beneficiar se a gente se conhece, entende, se aceita e se desenvolve a partir disso. Então, para uma pessoa que tem a lua em aquário, às vezes ela até passa por esses momentos na vida de, às vezes, se sentir tão diferente e querer se encaixar, e quando ela tenta se encaixar, ela se sente mal, emocionalmente falando, sabe? Não se sente nutrida. Ela se sente nutrida quando ela tá fazendo coisas diferentes, tá sendo original. Eu tenho uma cliente com a lua em aquário que ela fala que se tem uma coisa que deixa ela feliz, é quando alguém fala, nossa, que diferente isso que você faz. Nossa, que diferente esse seu pensamento. Eu acho muito interessante que ela sempre combinou isso comigo. Nossa, ao contrário. Já tive fases da minha vida de tentar me encaixar e não gostar. Hoje, ao contrário, quando alguém percebe que eu tô fazendo algo muito criativo, muito original, eu fico, nossa, super feliz. Isso é muito comum em quem tem essa lua. Então, é se conhecer, é entender, e esses posicionamentos, eles têm, claro, todos nós, a gente está aqui evoluindo, tem os momentos em que isso pode, essa lua ficar em desequilíbrio, digamos assim, mas tem todo esse potencial e quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue se aproveitar. Trazendo um pouco da parte profissional, quem tem a lua em aquário precisa buscar ambientes profissionais que deem liberdade, que deem autonomia. Então, aqui é assim, independente de qual seja o ambiente de trabalho que essa pessoa esteja, independente da carreira, precisa estar em ambientes que acolham o quê? Essa originalidade, essa autenticidade. Então, e ambientes em que permitam que você tenha liberdade também para quê? Para criar, para fazer as coisas do seu jeito, extravasar esse seu lado visionário, esse seu lado, às vezes, até um pouco revolucionário também. Então, ambientes profissionais que acolham isso, tá? É um posicionamento aí interessante também para quem gosta de lidar com envolvimento social, estar com grupos, grandes grupos principalmente, o movimento, tá? Pessoas com lua em aquário dificilmente gostam, é claro que todo posicionamento do mapa, ele precisa ser analisado num todo, tá? Aqui eu estou falando da lua em aquário num conceito mais puro. É claro que se uma pessoa tem uma lua em aquário, mas o mapa é muito forte em câncer, vai mudar. Se essa lua em aquário está, enfim, na área de relacionamentos, normalmente é uma atenção mais voltada a isso. Enfim, mas no conceito mais puro, esse posicionamento traz isso. A pessoa gosta de estar com os grupos, gosta de se envolver com esses grupos. Então, para a área profissional, é interessante aí, para quem se identifica com todas essas características, estar o mais inserida nesses ambientes possível. E quais os pontos a se trabalhar? Porque todos nós temos. Para quem tem a lua em aquário, o que precisa se trabalhar? Às vezes a teimosia, porque é um signo fixo, então a pessoa se apega muito às emoções, ao que sente, nesse racionalizar. Então, às vezes a pessoa sente algo, tenta entender, ela racionaliza muito aquilo e aí ela se apega. Então, pode ficar teimosa, pode ficar realmente apegada a isso, a tentar entender e não sair disso. Pode rolar uma rebeldia sem causa também, é comum quando essa lua está em desequilíbrio, de rebeldia sem causa. A pessoa quer fazer diferente porque quer fazer, às vezes não tá nem na consciência do por que eu quero fazer diferente. Porque lua em aquário, quando quer fazer algo diferente, quando está equilibrada, ela tem um porquê para fazer diferente, ela enxergou um motivo para ser diferente. Agora, quando está em desequilíbrio, pode rolar, e sim, esse aspecto mais de
Tentando achar uma outra palavra. Rebeldia sem causa mesmo. Não tem, fica meio rebelde sem causa. Então, cuidado se você, que assim, não é o seu maior potencial. E se conecte com o seu maior potencial. E um outro ponto que eu acho bem interessante, que eu percebo bastante com as pessoas que eu convivo que têm esse posicionamento e que é legal se cuidar, é com essa carga mental. Então, é uma pessoa que às vezes pode até se sentir ansiosa, porque Aquário é muito ligado também a futuro. Então, e como é mental, então imagina, às vezes a pessoa sente uma alta energia mental com coisas que às vezes ela não consegue lidar. E aí ela se sente o quê? Ansiosa, se sente sobrecarregada. Então, é um indício dessa lua em desequilíbrio que precisa tomar cuidado. Mas sim, é uma lua incrível. Eu acho muito legal a forma como as pessoas que têm esse posicionamento lidam com a vida, como acolhe, enfim. Mas tem esses pontos que precisam ficar, que a gente precisa ficar atento, tá? E lembrando também que sempre que a gente tem o autoconhecimento do nosso maior potencial, é muito mais fácil pra gente lidar quando a gente não está no nosso maior potencial. Então, esse seria o ponto aí mais importante que eu queria deixar de mensagem para essa lua em aquário, para aproveitar toda essa energia, toda essa comunicação, essa facilidade de transitar em vários grupos e ficar atento aí para essas outras questões que às vezes não são muito boas, mas que a gente pode ficar atento e trabalhar.